Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma das passagens mais impactantes da Bíblia, a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Essa história, encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 37, revela um cenário desolador, onde ossos secos cobrem um vale. Contudo, essa visão não é apenas um retrato de morte e desespero. Ela simboliza a possibilidade de renovação e restauração, trazendo uma mensagem poderosa de esperança para todos nós. Ao longo de nossa reflexão, veremos como essa passagem se conecta com temas universais de transformação e fé. Ezequiel, um profeta que viveu em um período de exílio e desânimo para o povo de Israel, é chamado por Deus para contemplar essa cena sombria. A interação entre Ezequiel e Deus nos convida a refletir sobre a própria condição humana e as situações em que nos sentimos desolados. A pergunta de Deus a Ezequiel: poderão esses ossos viver? Swing não é apenas retórica, ela desafia o profeta e, por extensão, a nós, a considerar a possibilidade de vida onde só vemos morte. Essa indagação nos instiga a reavaliar nossas próprias experiências de desânimo e a buscar o poder da fé que pode reverter realidades aparentemente irreversíveis. À medida que a narrativa se desenrola, Ezequiel é instruído a profetizar sobre os ossos, e o que parecia impossível começa a acontecer. Os ossos se juntam, ganham carne e, finalmente, recebem vida. Essa transformação não apenas ilustra a ação divina, mas também serve como um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar renovação e propósito. A visão de Ezequiel nos convida a acreditar que, independentemente das circunstâncias, sempre há espaço para a esperança e para um novo começo. Vamos juntos aprofundar essa mensagem e entender como ela pode ressoar em nossas vidas hoje. Você já se sentiu como se estivesse em um vale de ossos secos, sem esperança e sem propósito? E se eu te dissesse que, assim como Ezequiel, você pode experimentar uma ressurreição que transforma tudo à sua volta? No vídeo de hoje, vamos explorar essa poderosa passagem bíblica e descobrir como a mensagem de renovação e esperança pode impactar sua vida de maneira profunda. Prepare-se para uma jornada que vai além da história. Vamos conectar os ensinamentos de Ezequiel com desafios reais que enfrentamos no dia a dia. Você está pronto para encontrar a força para ressurgir das cinzas e dar um novo significado à sua vida? Ao longo deste vídeo, você vai aprender não só sobre a resiliência e a transformação, mas também como aplicar esses princípios na sua própria história. Fique comigo e descubra como transformar a sua realidade e renascer em todas as áreas da sua vida. Mas eu te pergunto, o que acontece quando a esperança parece perdida? O que podemos aprender quando estamos cercados pela desolação? Em momentos de crise, muitos de nós nos sentimos como se estivéssemos navegando em águas turbulentas, sem um destino claro à vista. A sensação de impotência pode ser avassaladora, mas é exatamente nesses momentos que podemos descobrir a força interior que nem sempre reconhecemos. Ao refletirmos sobre essas situações desafiadoras, encontramos lições valiosas que nos ajudam a crescer e a nos reinventar. Quando a esperança parece distante, é comum que busquemos refúgio em fontes externas, como amigos, família ou até mesmo em práticas espirituais. Esses elementos podem servir como âncoras, ajudando-nos a manter a estabilidade emocional. Contudo, é crucial também olharmos para dentro de nós mesmos. Muitas vezes, as respostas que procuramos já estão em nossa própria experiência de vida. A introspecção pode nos guiar a um entendimento mais profundo de nossas emoções e a encontrar novos caminhos que antes pareciam obscuros. As adversidades, embora desafiadoras, muitas vezes revelam oportunidades disfarçadas.
Quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a sair de nossa zona de conforto e a explorar alternativas que não havíamos considerado. Essa flexibilidade mental é um componente essencial do crescimento pessoal. Através das dificuldades, desenvolvemos resiliência e a capacidade de adaptação, habilidades que se tornam fundamentais em nossa jornada. É, portanto, a dor e a desolação que muitas vezes nos impulsionam a buscar novas possibilidades e soluções. Além disso, é importante reconhecer que não estamos sozinhos em nossas lutas. A conexão humana desempenha um papel fundamental na superação da desolação. Compartilhar nossas experiências com os outros pode criar um senso de comunidade e compreensão. Histórias de superação e de esperança podem inspirar aqueles ao nosso redor, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz a ser encontrada. A empatia e a solidariedade tornam-se, então, ferramentas poderosas para transformar a dor coletiva em um espaço de cura e renovação. A superação da desolação muitas vezes exige tempo e paciência. É um processo que não acontece da noite para o dia. Cada passo em direção à esperança é uma conquista e cada pequena vitória merece ser celebrada. Ao reconhecer e valorizar essas pequenas mudanças, criamos um ciclo positivo que nos motiva a seguir em frente. A autocompaixão é uma prática essencial nesse processo. Tratar a nós mesmos com bondade e compreensão nos permite abrir espaço para a esperança florescer novamente. Por fim, ao olhar para a desolação como uma oportunidade de crescimento, aprendemos que a esperança nunca está completamente perdida. Em vez disso, ela pode estar adormecida, aguardando o momento certo para renascer. Cada desafio enfrentado se torna uma lição, e cada cicatriz, um símbolo de nossa força. Assim, ao refletirmos sobre nossas experiências, percebemos que a verdadeira essência da esperança reside em nossa capacidade de nos levantarmos, aprender e continuar a caminhar, mesmo quando o caminho parece obscuro. É nesse espaço, entre a dor e a recuperação, que encontramos o que realmente significa viver com esperança. Para entender a profundidade dessa visão, é essencial conhecer quem foi Ezequiel. Ele foi um profeta que viveu durante o cativeiro babilônico, um período sombrio para o povo de Israel. O seu relato traz uma mensagem de restauração e confiança em Deus, mesmo em tempos de crise. Ezequiel, membro de uma família sacerdotal, foi levado para a Babilônia junto com outros israelitas em 586 a.C., após a destruição de Jerusalém. Este contexto histórico é fundamental para compreender as suas mensagens, que muitas vezes refletem o desespero e a esperança do povo exilado. O cativeiro babilônico representou não apenas uma perda territorial, mas também uma crise espiritual para Israel. Os israelitas enfrentavam a dor do deslocamento, a quebra de suas tradições e a incerteza quanto ao futuro. Nesse cenário, Ezequiel se destacou como um porta-voz de Deus, transmitindo mensagens que buscavam fortalecer a fé do povo. Suas visões eram vívidas e simbólicas, refletindo tanto a realidade dura da opressão quanto a promessa de um futuro redentor. Uma das características mais marcantes do livro de Ezequiel é a sua linguagem poética e metafórica. Ele usa imagens poderosas para transmitir suas mensagens, como a famosa visão do Vale de Ossos Secos, que simboliza a restauração do povo de Israel. Essa metáfora destaca não apenas a morte física e espiritual do povo, mas também a possibilidade de renascimento e revitalização. A visão convida os israelitas a acreditarem que, mesmo em sua situação desesperadora, Deus ainda tinha um plano de redenção. Ezequiel também abordou a questão da responsabilidade individual e coletiva. Ele enfatizou que cada pessoa seria responsabilizada por suas ações, o que refletia uma nova compreensão da relação entre Deus e seu povo.
Essa ideia de que a restauração viria através de uma mudança de coração e comportamento foi um convite à reflexão e ao arrependimento. A mensagem de Ezequiel desafiava os israelitas a se voltarem para Deus, mesmo em meio às dificuldades, e a tomarem um papel ativo na sua própria redenção. Além de mensagens de esperança, Ezequiel não hesitou em criticar os líderes e os falsos profetas de Israel, denunciando a corrupção e a idolatria que contribuíram para a queda do país. Sua coragem em falar a verdade, mesmo quando desagradável, era uma parte fundamental do seu ministério. Ele instigava o povo a reconhecer suas falhas e a buscar um caminho de volta a Deus, enfatizando que a verdadeira restauração começaria com um coração arrependido e transformado. Por fim, a visão de Ezequiel permanece relevante até os dias atuais, como um testemunho da resiliência e da esperança humana diante das adversidades. Sua mensagem de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, é um chamado à fé em tempos de crise. Através de suas palavras, somos lembrados de que, independentemente das circunstâncias, sempre há uma possibilidade de renovação e restauração, reafirmando a profunda conexão entre o divino e o humano. O povo de Israel enfrentava um momento de grande desespero durante o exílio babilônico, que se estendeu do século VI a.C. Esse período crítico começou após a conquista de Jerusalém pela Babilônia, em 586 a.C., quando muitos israelitas foram levados cativos para a terra dos babilônios. As consequências dessa invasão foram devastadoras. As cidades estavam em ruínas e o Templo de Salomão, o centro espiritual e cultural da nação, foi destruído. Para os israelitas, isso significava não apenas a perda de suas casas, mas também a desintegração de sua identidade nacional e religiosa. Os cativos israelitas se viam em uma terra estranha, longe de sua pátria e de suas tradições. A Babilônia era uma sociedade cosmopolita e rica, mas os israelitas sentiam-se deslocados e oprimidos. Eles enfrentavam desafios diários, como a pressão para se assimilarem à cultura local e a tentação de abandonar suas crenças. A sensação de abandono por parte de Deus se tornava palpável, e muitos se perguntavam se o pacto que tinham com ele ainda era válido. Essa crise espiritual e emocional gerou um sentimento profundo de desespero entre o povo. Neste cenário, surgiram figuras de liderança que buscavam oferecer esperança e orientação. Profetas como Ezequiel e Jeremias desempenharam um papel fundamental ao encorajar os israelitas a permanecerem fiéis às suas tradições. Ezequiel, por exemplo, utilizou visões e metáforas poderosas para transmitir a mensagem de que, apesar do exílio, Deus ainda estava presente e que haveria uma restauração futura. Essa comunicação se tornou um pilar para a resiliência do povo, que precisava acreditar que suas orações e lamentações não estavam em vão. Além das mensagens proféticas, a prática religiosa foi uma âncora crucial para os israelitas durante esse período. As sinagogas começaram a surgir como locais de reunião e estudo, permitindo que os exilados preservassem suas tradições e valores. As orações e os rituais, agora adaptados à nova realidade, proporcionaram um senso de comunidade e identidade. Dessa forma, o povo encontrou força na união e na fé, mesmo em meio à adversidade. O sentimento de desespero, embora profundo, não impediu que os israelitas sonhassem com um futuro melhor. A esperança de retorno à sua terra natal e a restauração de Jerusalém tornaram-se temas recorrentes em seus cânticos e orações. Essa visão de restauração não era apenas uma aspiração física, mas também um desejo de recuperar a relação íntima com Deus e a identidade coletiva. A literatura do período reflete essa luta entre a dor do presente e a esperança de um futuro glorioso.
Ao final do exílio, quando os israelitas foram autorizados a retornar a Jerusalém, sob a liderança de figuras como Esdras e Neemias, o impacto dessa experiência foi profundo. A reconstrução da cidade e do templo não foi apenas uma tarefa física, mas um ato de renovação espiritual e cultural. O desespero vivido durante o exílio moldou uma nova geração que, apesar de suas cicatrizes, estava determinada a reafirmar sua identidade e fortalecer sua fé. Assim, o contexto histórico do exílio babilônico se tornou um capítulo crucial na formação do povo de Israel, cujos ecos ressoariam por séculos. O Vale dos Ossos Secos, presente no livro de Ezequiel, é uma imagem poderosa que encapsula a morte, a desolação e a perda de esperança. Esse local simbólico representa não apenas a devastação física, mas também a condição espiritual de um povo que se encontra em um estado de abandono e desesperança. A visão dos ossos secos, sem vida e sem futuro, evoca a ideia de que a vitalidade foi completamente extinta, refletindo a tristeza e a desesperança que permeavam a vida dos israelitas durante o exílio. Essa representação do vale é uma metáfora profunda que permite compreender a situação do povo de Israel na época de Ezequiel. O exílio babilônico havia causado uma ruptura radical na identidade e na fé do povo, levando muitos a questionarem sua própria existência e propósito. Os ossos secos simbolizam essa perda de identidade e a sensação de que não havia mais um caminho a seguir. Assim, a imagem do vale nos convida a refletir sobre os momentos de crise e desespero que todos enfrentamos em algum ponto de nossas vidas. Além disso, o vale é um espaço de isolamento e abandono, onde a vida parece ter sido esquecida. Esse cenário de desolação ressoa com os sentimentos de muitos que, em momentos de dificuldade, se sentem desconectados e perdidos. A ausência de vida nesse espaço sugere não apenas a morte física, mas também a morte das esperanças e dos sonhos. Esse simbolismo nos ajuda a reconhecer a importância da esperança e da renovação, elementos fundamentais para a superação das adversidades. A mensagem central que emerge do Vale dos Ossos Secos é a possibilidade de ressurreição e renovação. Embora o cenário inicial seja desolador, a intervenção divina é um tema recorrente que traz um raio de esperança. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos, e a promessa de vida surge a partir da obediência do profeta. Essa transformação radical de um vale de ossos secos em um lugar de vida reitera a ideia de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança pode renascer e a fé pode rejuvenescer. O vale, portanto, não deve ser visto apenas como um símbolo de morte, mas também como um espaço de transformação e renovação espiritual. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades e desilusões, sempre existe a possibilidade de restauração e um novo começo. Essa dualidade entre morte e vida nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e a buscar formas de ressurgir das nossas crises pessoais, assim como os ossos secos se tornaram um exército de vida. Em suma, o Vale dos Ossos Secos é uma representação poderosa da experiência humana diante da dor e do desespero, ao mesmo tempo em que nos oferece um vislumbre da esperança e da renovação. Ele nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a resiliência podem nos conduzir a novos começos. Através desse símbolo, somos lembrados da importância de buscar a vida, mesmo quando tudo parece perdido, e de nunca subestimar o poder da transformação que pode surgir de nossas lutas. No livro de Ezequiel, capítulo 37, encontramos um dos trechos mais impactantes da Bíblia, onde o profeta Ezequiel é levado por Deus a um vale repleto de ossos secos. Este cenário sombrio e desolado simboliza a condição do povo de Israel, que se encontrava em exílio e desesperança,
A visão é um convite à reflexão sobre a vida, a morte e a possibilidade de renovação. A pergunta que Deus faz a Ezequiel: podem esses ossos reviver? Ressoa não apenas como um teste da fé do profeta, mas também como um questionamento profundo sobre a restauração e a capacidade de recomeço. A resposta de Ezequiel: Senhor Deus, Tu o sabes, revela sua humildade e sua confiança na sabedoria divina. Ele não se atreve a afirmar que os ossos podem reviver, reconhecendo que a decisão está nas mãos de Deus. Essa interação entre o profeta e o Senhor enfatiza a importância da fé em tempos de incerteza. Muitas vezes, somos confrontados com situações que parecem irreversíveis, e a dúvida pode se instalar em nossos corações. A atitude de Ezequiel nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, devemos nos voltar para Deus, que possui o poder de transformar e reviver o que está morto. Deus, então, ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos. Essa instrução revela um princípio fundamental da fé. A palavra de Deus é capaz de trazer vida onde não há esperança. Ao profetizar, Ezequiel se torna um instrumento da vontade divina, mostrando que a obediência é essencial para a manifestação do poder de Deus. A capacidade de reviver os ossos secos ilustra a importância de agir em fé, mesmo quando a situação parece desesperadora. A nossa disposição para seguir a orientação divina pode abrir portas para mudanças extraordinárias em nossas vidas. À medida que Ezequiel obedece e profetiza, os ossos começam a se mover, juntando-se e ganhando carne e pele. Essa transformação gradual simboliza o processo de restauração que Deus realiza em nós. Muitas vezes, o renascimento espiritual não ocorre de forma instantânea, mas sim como um processo contínuo de transformação e crescimento. Essa passagem nos lembra que Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo ao nosso redor. A transformação pode ser lenta, mas é real e poderosa. O clímax da visão acontece quando Deus ordena que o profeta profetize sobre o Espírito e os corpos agora completos recebem vida. A ressurreição dos ossos secos se torna uma metáfora poderosa para a restauração espiritual do povo de Israel e, por extensão, de toda a humanidade. A passagem nos convida a refletir sobre a necessidade do Espírito de Deus em nossas vidas, pois é Ele quem traz vida e renovação. Sem o Espírito, até mesmo os mais sólidos propósitos e planos permanecem sem força. Em conclusão, a visão do Vale de Ossos Secos é uma poderosa ilustração da esperança e da restauração que Deus oferece. É um chamado à fé, à obediência e à confiança na capacidade de Deus de trazer vida onde há morte. Em tempos de crise e desespero, podemos lembrar que, assim como Ezequiel, somos chamados a profetizar e a acreditar no poder transformador de Deus. A nossa resposta à pergunta divina deve ser sempre de confiança, pois é Ele quem sabe e pode reviver o que parece perdido. Essa mensagem nos encoraja a manter a esperança e a fé, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos é uma metáfora profunda que ecoa nas esperanças e angústias do povo de Israel. Nesse contexto, a imagem de ossos secos representa não apenas a desolação física, mas também a morte espiritual que os israelitas enfrentavam após anos de exílio e opressão. Essa visão destaca a condição desesperadora da nação, simbolizando uma terra sem vida, sem esperança e sem futuro. A escolha de ossos secos como símbolo ressoa com a realidade histórica do povo, que se sentia abandonado e esquecido por Deus. Além de retratar a situação atual de Israel, a visão é um testemunho da capacidade divina de restaurar o que parece irreparável. Deus, ao trazer os ossos de volta à vida, reafirma sua promessa de redenção e renovação. Essa transformação não é apenas física,
mas também espiritual. Assim, a visão aponta para a possibilidade de uma nova aliança entre Deus e seu povo, oferecendo esperança em meio ao desespero. A ressurreição dos ossos secos se torna, portanto, um símbolo de um futuro renovado e de um relacionamento restaurado com o Criador. A renovação espiritual é um tema central nesta metáfora. Deus não apenas deseja restaurar Israel à sua antiga glória, mas também quer trazer o povo de volta a um estado de fidelidade e comunhão com Ele. A infusão do Espírito de Deus nos ossos representa a vitalidade espiritual que o povo havia perdido. Essa nova vida é o que permitirá ao povo viver segundo os preceitos divinos, cumprindo o papel que lhes foi designado como luz para as nações. Essa mensagem de renovação é crucial, pois destaca que a restauração vai além da mera sobrevivência física. É uma transformação completa do ser. Além disso, a visão convida à reflexão sobre o papel da fé em momentos de crise. O chamado de Deus para que Ezequiel profetize sobre os ossos secos enfatiza a importância da obediência e da ação. A fé não é passiva. Ela exige que se fale e se atue de acordo com as promessas divinas. O ato de profetizar se torna um meio pelo qual a esperança é reavivada. Essa dinâmica entre fé e ação é fundamental, pois mostra que a restauração requer não apenas a intervenção divina, mas também a disposição humana em crer e agir. Essa metáfora também pode ser aplicada a contextos contemporâneos, onde muitos se sentem espiritualmente secos e desolados. A mensagem de Ezequiel ressoa fortemente para aqueles que enfrentam crises pessoais, comunitárias ou sociais. Assim como Deus pode trazer vida a ossos secos, Ele também pode renovar a esperança em corações quebrantados. Essa promessa de restauração é um convite para que todos busquem uma relação mais profunda com Deus, confiando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a vida pode ser restaurada. Em suma, a visão do Vale de Ossos Secos transcende o tempo e o espaço, oferecendo uma mensagem atemporal de esperança e renovação. Ela reafirma a soberania de Deus e sua capacidade de transformar situações aparentemente sem vida. Ao compreender essa metáfora, podemos encontrar encorajamento para nossas próprias lutas espirituais e a certeza de que a restauração é sempre uma possibilidade nas mãos de Deus. Essa visão é um poderoso lembrete de que, independentemente da profundidade da desolação, a nova vida está sempre ao alcance da fé e da obediência. A ressurreição é um conceito central em muitas tradições espirituais, representando não apenas a volta à vida, mas também a transformação profunda do ser. No contexto da ressurreição dos ossos, descrita em Ezequiel 37, vemos uma poderosa metáfora sobre esperança e renovação. Os ossos secos, símbolo de desespero e morte, são revitalizados, tornando-se um exército vivo. Essa visão revela a capacidade de Deus de restaurar até mesmo as situações mais desesperadoras, mostrando que a vida pode emergir das cinzas. O processo de transformação é emblemático. Os ossos, inicialmente inertes e sem vida, começam a se unir, formando um corpo coeso. Essa união simboliza a reconexão de partes que estavam dispersas ou perdidas. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos fragmentados, perdidos em meio às dificuldades e desafios. A mensagem da ressurreição nos encoraja a acreditar que podemos ser restaurados e que há esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias. À medida que os tendões, a carne e a pele se juntam, a visão se torna ainda mais impactante. Cada camada representa um aspecto do ser humano: o físico, o emocional e o espiritual. Essa integração é crucial para o renascimento completo. Assim como os ossos ganham forma e estrutura, também precisamos construir uma base sólida em nossas vidas. A ressurreição não é apenas uma questão de voltar à vida.
É uma oportunidade de renascer em uma nova essência, mais forte e mais plena. O sopro de vida, por sua vez, é o toque divino que finaliza o processo de transformação. Este ato simbólico demonstra que a vida não é apenas uma questão de biologia, mas de propósito e espírito. Deus não apenas restaura, mas infunde vida e significado em cada um de nós. A ressurreição nos lembra que somos mais do que a soma de nossas partes. Somos seres dotados de propósito, chamados a viver com plenitude e autenticidade. Essa mensagem de esperança é especialmente relevante em tempos de crise e incerteza. Quando enfrentamos perdas, desilusões ou doenças, a visão da ressurreição nos convida a olhar além do que é visível. A transformação é possível, mesmo quando a situação parece irreversível. A história dos ossos secos nos ensina que, com fé e perseverança, podemos renascer e descobrir novas oportunidades de crescimento e realização. Em suma, a ressurreição dos ossos é uma poderosa alegoria sobre a capacidade de transformação e renovação que todos possuímos. Cada um de nós pode vivenciar esse processo, superando adversidades e encontrando a vida novamente. A mensagem é clara. Independentemente do quão secos e desolados possamos nos sentir, sempre há a possibilidade de um novo começo. Ao aceitarmos essa verdade, nos tornamos não apenas testemunhas da ressurreição, mas agentes de mudança em nossas próprias vidas e na vida dos outros. A ressurreição dos ossos secos, descrita no livro de Ezequiel, é uma poderosa metáfora de renovação e transformação espiritual. Este episódio representa mais do que um simples milagre. É uma profunda afirmação da restauração da fé e da esperança em tempos de desespero. Para os israelitas, que enfrentavam a devastação e o exílio, essa visão simbolizava a certeza de que a vida poderia renascer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A imagem dos ossos secos, que se reúnem e se reveste de carne, ilustra a capacidade de Deus de trazer vida onde antes havia apenas desolação. Essa representação é um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a intervenção divina pode criar novas possibilidades. O processo de restauração sugere que, assim como os ossos podem ganhar nova vida, também a fé e a esperança podem ser reavivadas em nossos corações, mesmo quando parecem perdidas. Para os israelitas, a mensagem central era clara: Deus ainda se preocupava com eles. Este cuidado divino se manifestava através da promessa de um futuro melhor, mesmo diante da destruição e da dor. A visão de Ezequiel não apenas reafirmava a presença de Deus na vida de seu povo, mas também oferecia uma perspectiva de redenção. Essa conexão íntima entre Deus e seu povo é um tema recorrente nas Escrituras, reforçando a ideia de que a esperança nunca deve ser abandonada. Além disso, a ressurreição dos ossos secos também serve como um convite à reflexão sobre a nossa própria vida espiritual. Muitas vezes, enfrentamos momentos de secura e desânimo, onde a fé parece distante e a esperança quase inexistente. Essa passagem nos encoraja a buscar um renovado espírito de fé, lembrando que a transformação pode surgir a partir da aceitação e entrega ao plano divino. Ao nos abrirmos para essa possibilidade, podemos descobrir que a verdadeira ressurreição acontece em nossos corações. Outro aspecto significativo é a dimensão comunitária desse processo de restauração. Ezequiel fala não apenas de indivíduos, mas de um povo inteiro que será reanimado. A ressurreição dos ossos secos enfatiza a importância da coletividade na jornada de fé. Quando um membro da comunidade encontra esperança e renovação, isso pode contagiar os outros, gerando um efeito dominó de transformação e revitalização espiritual. Por fim, a ressurreição dos ossos secos nos convida a confiar na promessa de que, independentemente das circunstâncias, a vida pode emergir novamente.
Esta visão, rica em simbolismo e significado, nos inspira a permanecer firmes na fé, a buscar a esperança e a cultivar um espírito de resiliência. Em um mundo muitas vezes marcado pela incerteza e pelo desespero, a mensagem de Ezequiel ressoa como um hino de esperança, lembrando-nos de que sempre há uma possibilidade de renascimento espiritual. Nos dias de hoje, muitos de nós enfrentamos nossos próprios vales de ossos secos, simbolizando momentos de desespero, perda e desilusão. Esses períodos desafiadores podem surgir de diversas situações, como crises emocionais, dificuldades financeiras ou até mesmo conflitos sociais. Em meio a tanta incerteza, a mensagem de esperança que encontramos na metáfora dos ossos secos nos encoraja a acreditar que, independentemente das circunstâncias, sempre há a possibilidade de renovação e transformação. Essa perspectiva não é apenas inspiradora, mas essencial para nossa resiliência e bem-estar emocional. A importância dessa mensagem se reflete na necessidade humana de acreditar em um futuro melhor. Quando estamos imersos em dificuldades, é comum sentir que a situação nunca mudará. No entanto, a ideia de que podemos passar de um estado de estagnação para um de vitalidade nos oferece um motivo para lutar. Essa transformação não é instantânea, mas é um processo que pode ser iniciado por pequenas ações cotidianas. A crença na renovação se torna um poderoso motor de mudança, incentivando-nos a buscar novas oportunidades e a enfrentar os desafios de frente. Além disso, essa mensagem nos convida a refletir sobre o poder da comunidade. Nossos vales de ossos secos muitas vezes não são enfrentados sozinhos. As interações e o apoio mútuo são fundamentais. Quando nos unimos, criamos um espaço seguro para a cura e o crescimento coletivo. A transformação individual pode ser catalisada por conexões significativas, onde cada um pode inspirar e fortalecer o outro. A solidariedade nos ajuda a enxergar além do desespero, permitindo que a esperança floresça em meio à adversidade. Outro aspecto relevante é a ideia de que a transformação pode vir de dentro para fora. Em muitos casos, a renovação não depende apenas de fatores externos, mas também de uma mudança interna de perspectiva. Quando conseguimos olhar para nossas dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento, começamos a desenterrar os potenciais adormecidos dentro de nós. Essa autoconsciência é crucial para que possamos reimaginar nossas vidas e encontrar novas direções, mesmo quando tudo parece sombrio. Além disso, a mensagem de renovação ressoa fortemente em um mundo que enfrenta constantes mudanças e desafios. As crises climáticas, sociais e econômicas nos pressionam a nos reinventar e a buscar soluções criativas. Nesse contexto, a ideia de que podemos ressurgir como os ossos secos que ganham vida nos encoraja a ser agentes de mudança em nossas próprias vidas e nas comunidades em que vivemos. O renascimento é uma parte natural da experiência humana e podemos nos inspirar uns aos outros para abraçar essa transformação. Por fim, ao reconhecer a relevância da mensagem de esperança em nossos dias, somos lembrados de que a vida é um ciclo contínuo de desafios e renovações. Cada um de nós pode se tornar um testemunho vivo dessa verdade. Quando enfrentamos nossos vales de ossos secos com fé e determinação, não apenas buscamos a nossa própria transformação, mas também nos tornamos fontes de inspiração para os outros. A esperança, então, se torna um elo poderoso que nos une e nos impulsiona a avançar, lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais difíceis, a vida tem o potencial de florescer novamente. A visão de Ezequiel, com seus elementos simbólicos e mensagens poderosas, atuou como um catalisador para a transformação espiritual do povo. Em um momento de profunda desolação e desesperança, ele trouxe uma mensagem de renovação que ressoou nas almas de seus ouvintes.
O povo, que se sentia perdido e abandonado, começou a vislumbrar a possibilidade de um futuro melhor, onde a restauração e a vida poderiam, de fato, renascer. A experiência de Ezequiel nas margens do rio Quebar, onde ele teve sua visão dos ossos secos, simboliza a condição do povo exilado. Esses ossos, representando a morte e a ruína, serviram como um lembrete contundente de sua situação. No entanto, ao ouvir a promessa de que Deus poderia dar vida àqueles ossos, eles começaram a sentir uma centelha de esperança. Essa transformação não foi apenas emocional, foi uma mudança profunda na maneira como o povo percebia seu lugar no mundo e o papel de Deus em suas vidas. A mensagem central da visão, que a vida pode surgir mesmo nas condições mais adversas, incentivou a comunidade a refletir sobre sua identidade e seu propósito. Ezequiel, ao anunciar que o Espírito de Deus sopraria sobre os ossos, instigou o povo a considerar que sua história não estava encerrada. A esperança renovada tornou-se um elemento vital para o ressurgimento de um povo que havia perdido a fé em si mesmo e em seu futuro. Com essa nova perspectiva, o povo começou a se mobilizar em busca de mudanças concretas. Grupos de pessoas se reuniram para discutir não apenas a restauração física da terra, mas também a necessidade de uma transformação moral e espiritual. A visão de Ezequiel não apenas acendeu a chama da esperança, mas também incentivou a ação coletiva. Eles perceberam que, para que a transformação se concretizasse, deveriam trabalhar juntos, reavaliando suas relações e priorizando valores que haviam sido negligenciados durante o exílio. Além disso, a experiência de transformação promovida pela visão de Ezequiel foi fundamental para fortalecer a identidade coletiva do povo. A consciência de que estavam todos juntos na mesma jornada, buscando renovação e esperança, trouxe um senso de unidade que era vital para a recuperação. Essa solidariedade começou a florescer em meio a um contexto de desespero, mostrando que a verdadeira transformação vem não apenas do desejo individual, mas do apoio mútuo e da ação conjunta. Por fim, a visão de Ezequiel se tornou um marco na história do povo, um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança pode ser revitalizada. A mensagem de restauração e transformação se espalhou, inspirando gerações futuras a acreditar na capacidade de mudar suas realidades. Assim, Ezequiel não apenas trouxe uma mensagem de esperança, mas também deixou um legado de fé e resiliência que perdurou através dos tempos, lembrando a todos que a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Nosso mundo está repleto de histórias de transformação que iluminam os caminhos mais sombrios e nos mostram o poder da resiliência humana. Desde indivíduos que superaram crises pessoais, até comunidades que se reergueram após desastres, essas narrativas são testemunhos inspiradores de como a fé e a determinação podem moldar realidades. Cada história carrega consigo lições valiosas, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar uma luz que guia e renova. Um exemplo poderoso de transformação pessoal é a história de pessoas que enfrentaram vícios e se reergueram. Muitas delas passaram por momentos de desespero, mas encontraram apoio em grupos de ajuda e na força interior. Ao compartilhar suas experiências, essas pessoas não apenas mudaram suas próprias vidas, mas também impactaram positivamente a vida de outros. Seus testemunhos servem como faróis de esperança, mostrando que a recuperação é possível e que o amor próprio pode prevalecer sobre as dificuldades. Além das transformações individuais, comunidades inteiras também são capazes de se reconstruir após tragédias. Um exemplo marcante é a cidade de Nova Orleans, que enfrentou a devastação do furacão Katrina em 2005.
Com a união de seus habitantes, a cidade se reergueu, reinventando sua cultura e fortalecendo seus laços comunitários. Esse processo não foi fácil, mas a determinação dos cidadãos e a ajuda de voluntários de diversas partes do mundo mostraram que, mesmo nas piores situações, a solidariedade e a esperança podem prevalecer. Outro aspecto importante das histórias de transformação é o papel das lideranças inspiradoras. Muitas vezes, líderes comunitários e ativistas desempenham um papel fundamental na condução de mudanças significativas. Eles são a voz que mobiliza, a força que organiza e o exemplo que motiva. Ao contar suas histórias de luta e superação, esses líderes inspiram outros a acreditarem na possibilidade de um futuro melhor. Essa capacidade de influenciar e elevar as pessoas ao seu redor é um testemunho do poder da fé e da perseverança. As narrativas de transformação também nos lembram da importância da empatia e da conexão humana. Ao ouvirmos as histórias de outros, desenvolvemos uma compreensão mais profunda de suas lutas e conquistas. Isso nos permite construir pontes entre diferentes experiências e nos tornarmos mais solidários. As transformações mais significativas frequentemente nascem do reconhecimento de que todos enfrentamos desafios, e é a nossa capacidade de apoiar uns aos outros que nos torna mais fortes. Por fim, as histórias de transformação são um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. Elas nos desafiam a identificar áreas onde podemos crescer e mudar, e nos lembram que a jornada de transformação é contínua. Sejamos nós indivíduos ou comunidades, sempre haverá espaço para evoluir, aprender e, acima de tudo, acreditar no poder da mudança. Que essas narrativas inspirem não apenas a esperança, mas também a ação, motivando-nos a ser agentes de transformação em nossas próprias histórias e nas histórias dos outros. A visão de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, oferece uma profunda reflexão sobre a esperança e a renovação que podem surgir em meio à desolação. Neste relato, Ezequiel observa um cenário de morte e desespero, simbolizando a condição do povo de Israel em exílio. No entanto, a intervenção divina transforma essa realidade sombria em uma promessa de vida, mostrando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a possibilidade de renascimento e recuperação sempre existe. Essa mensagem é relevante não apenas para a época de Ezequiel, mas também para nós, que enfrentamos desafios e crises em diferentes aspectos de nossas vidas. Além disso, a transformação dos ossos secos em um exército vivo ressalta o poder da palavra de Deus e a importância da fé na restauração. Quando Ezequiel profetiza sobre os ossos, ele não apenas obedece a um comando divino, mas também testemunha a eficácia da mensagem de esperança que é capaz de unir e revitalizar. Esse ato de fé nos ensina que, ao enfrentarmos nossas próprias desolação, podemos buscar essa conexão espiritual e confiar na possibilidade de renovação. A resiliência e a fé são, portanto, ferramentas essenciais para superar as dificuldades que encontramos. Por fim, a visão de Ezequiel nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Em momentos de crise, muitas vezes nos sentimos como aqueles ossos secos, sem vida e sem propósito. No entanto, a mensagem de restauração nos lembra que sempre há espaço para a esperança e a transformação. Ao abraçarmos essa visão, somos inspirados a acreditar que podemos renascer e que, com fé e determinação, podemos construir um futuro mais promissor, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Chamada à ação, reflexão sobre nossas situações de ossos secos. Eu te convido a refletir: quais são as suas próprias situações de ossos secos? Esses momentos de desespero e estagnação, onde tudo parece perdido, podem se manifestar de diversas maneiras em nossas vidas.
Seja em relacionamentos desgastados, desafios profissionais ou até mesmo em questões pessoais de saúde emocional, é essencial identificá-los. Ao reconhecer essas áreas sombrias, você dá o primeiro passo para a transformação e para a renovação. Permitir que a mensagem de esperança transforme a sua vida exige coragem e disposição para mudar. Assim como os ossos secos podem se revestir de carne e voltar a ganhar vida, nós também temos a capacidade de revitalizar nossos sonhos e aspirações. Isso começa com pequenas ações diárias, como cultivar hábitos saudáveis, buscar apoio em pessoas próximas e manter uma mentalidade positiva. A transformação é um processo gradual e cada passo conta. Por fim, lembre-se de que a esperança não é apenas um sentimento passivo. É uma força ativa que nos impulsiona a buscar o que parece impossível. Ao se abrir para essa transformação, você não só enriquece sua própria vida, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Portanto, faça essa reflexão profunda e dê o primeiro passo rumo a uma nova jornada, onde seus ossos secos podem se tornar um testemunho de resiliência e renovação. Queremos expressar nossa sincera gratidão por você ter assistido a este vídeo. Sua presença e participação são fundamentais para o nosso trabalho, e saber que contamos com seu apoio nos motiva a continuar criando conteúdo de qualidade. Cada visualização, comentário e compartilhamento faz uma grande diferença e nos encoraja a sempre melhorar. Além disso, agradecemos por fazer parte da nossa comunidade. Sua interação não apenas enriquece nossas discussões, mas também nos ajuda a entender melhor suas necessidades e interesses. Estamos aqui para ouvir você, e suas sugestões são sempre bem-vindas. Juntos, podemos construir um espaço ainda mais interessante e colaborativo. Obrigado por estar conosco. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Seu apoio é essencial para que possamos continuar produzindo material relevante e interessante. Cada curtida e comentário nos ajuda a entender melhor o que você gosta e nos dá inspiração para explorar novos temas. Além disso, sua inscrição garante que você esteja sempre atualizado sobre nossas novidades, permitindo que você faça parte ativa da nossa comunidade. Estamos comprometidos em trazer conteúdos que realmente ressoem com você. E seu engajamento é uma parte fundamental desse processo. Adoramos ouvir suas opiniões e sugestões, pois elas nos ajudam a criar vídeos que atendam às suas expectativas. Não hesite em compartilhar o que você gostaria de ver a seguir. Juntos, podemos transformar esse canal em um espaço ainda mais dinâmico e envolvente. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. No nosso próximo vídeo, vamos explorar uma passagem poderosa da Bíblia que fala sobre fé e perseverança. Este tema é especialmente relevante em momentos de desafios, quando a coragem e a determinação se tornam essenciais para superarmos obstáculos. Prepare-se para uma análise profunda que não apenas iluminará o significado dessa passagem, mas também oferecerá insights práticos para aplicar em sua vida cotidiana. Você não vai querer perder essa oportunidade de se inspirar e fortalecer sua espiritualidade. Além disso, vamos compartilhar reflexões e histórias que ilustram como a fé pode nos guiar em tempos difíceis. Queremos que você se sinta motivado a cultivar uma mentalidade de resiliência, independentemente das circunstâncias. Fique atento, pois este conteúdo promete ser enriquecedor e transformador. Garanta que suas notificações estejam ativadas para não perder essa experiência que certamente tocará seu coração e mente. Até lá!